Fala pessoal, tudo bem? Mestre Nacional Thales Bond aqui para mais um Xadrez Jovem Podcast. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre do meu grande amigo José Augusto, nosso grande xadrista aí do Espírito Santo, e grande médico também. Nós vamos estar fazendo um bate-papo aqui bem bacana, conversando um pouco tanto sobre o lado enxadrístico do José, quanto também sobre o lado como médico dele. Ele vai estar dando pra gente algumas dicas de como melhorar posturas, né, de treinamento, posturas também de alimentação, de atividade física. Vai estar dando várias dicas aí pra gente. Então, antes de começar, eu já peço pra vocês, se você não é inscrito aqui no canal da Xadrez Jovem, minha câmera tá meio chuviscando, mas não tem problema. Se você não é inscrito aqui no canal da Xadrez Jovem, se inscreve, deixa o like nesse vídeo pra assistir mais vídeos como esse, tá bom? Vamos lá então, José, vamos se apresentar aí. O José tá na tela aí agora. Antes estava eu sozinho, agora nós estamos embelezando um pouco mais aí a nossa câmera. Fala, mestre, tudo bem? Seja Tudo jóia, bem-vindo aí. Thales. Obrigado aí pelo convite. Que nada, a gente tava precisando de uma dica aqui pros enxadristas aqui do Espírito Santo. José que tá há muito tempo aí já no ambiente de xadrez, que ele já viu, assim, muitos erros que a gente comete, né? Poderiam ser melhorados, a gente poderia estar Sim. maximizando o nosso treinamento e indo até mesmo mais longe. Se apresenta um pouquinho aí, José, fala um pouquinho sobre quantos anos você tem, a sua profissão, quando você conheceu o xadrez, pra gente estar sabendo melhor quem é você, beleza? Pode mandar bala. Claro, obrigado. Bom, pessoal, meu nome é José Augusto Lemos, eu sou médico capixaba, sou formado aqui pela ESCAM em 1999, tenho 47 anos e minha primeira formação como médico, minha primeira especialização é a neurocirurgia. Eu sou também especializado em tratamento de dor e tenho um curso, tenho uma pós-graduação em ciências da longevidade, em alguns cursos na área dessa chamada medicina integrativa, que engloba medicina ortomolecular, né, estudos sobre a parte hormonal, uma série de outras coisas que me direcionaram aos poucos a minha atividade médica para cuidados mais preventivos com a qualidade de vida das pessoas. Não ficar só preocupado em tratar a doença e aquela coisa de cirurgia, assim, de centro cirúrgico, horas a fio, cirurgias prolongadas que eu vivia no começo da minha formação. A gente também muda ao longo da vida, né? E é importante compreender o processo. Às vezes a gente vai descobrindo outras coisas que também nos encantam. Eu acho que foi mais ou menos isso aí que aconteceu comigo. Com relação ao xadrez, o xadrez me foi apresentado ainda na adolescência pelo meu pai. Então tenho uma memória afetiva muito bacana com o xadrez. Por volta de uns 11, 12 anos, meu pai me ensinou, não posso dizer que me ensinou a jogar, né? Me ensinou basicamente como mover as peças, mas não foi uma coisa que eu desenvolvi. Eu sempre admirei, sempre tive muita admiração pelo jogo. Então, seguiu esse afastamento, né? Depois veio tempo de faculdade, residência e muito trabalho e realmente deixei de lado. Você aprendeu, vamos dizer assim, na faixa ali de quantos anos, José? Foi o primeiro contato que você teve, foi com quantos anos mais ou menos? Eu acho que foi por volta, Thales, assim, alguma coisa. Eu comecei a aprender entre 12, 13 anos, acho que por volta dos 13 anos, que eu lembro que com 14 anos eu tinha uns colegas no Salesiano com quem até joguei algumas poucas partidas assim, e depois não joguei mais, parei. Entendi. Então, assim, você jogou mais ou menos por volta de um ano, você acha? Assim, uns 2 anos, depois deu uma parada. Praticava com o pai, assim, em casa, Eu ou acho que ele... não dá nem para contabilizar isso, porque Aham, foram poucas partidas, sabe? Não tinha aham. uma prática regular, não tinha um treinamento, não sabia conceitos de jogo, nada Legal. disso. Era empurrar madeira, né? Como o pessoal fala. Isso é bacana. José, você é filho único ou você tem irmãos, assim? Não, nós somos uma família de três irmãos. Eu Ah, sou o legal. mais velho, tenho duas irmãs. E elas aprenderam assim, a jogar xadrez? É porque elas são mais novas, né? Então, não sei, elas chegaram a aprender também. Não,
Na verdade, a minha irmã mais nova, ela sabe o movimento das peças, mas também nunca desenvolveu. Eu ainda estou tentando estimular para ver É legal isso. se a gente consegue, né? A minha irmã do meio não chegou a se interessar, embora eu até achei que tivesse uma propensão a isso, porque ela é formada em música e Legal. historicamente a gente sabe, né, que Xadrez. Tem muita. então tem um paralelo aí, né? Inclusive tem históricos de enxadristas de altíssimo nível que eram excelentes pianistas, né? Exatamente. Por exemplo, o Taimanov, né? Ele era um dos melhores pianistas ali da. Eu arrisco dizer, eu não sei se era do mundo, mas eu sei que ele era um dos melhores pianistas da União Soviética. Tinha o Taimanov e o próprio Smyslov, ele não era pianista, mas ele era cantor, né? Se eu não me engano, cantor de ópera. Então, também tem um pouco a ver aí com essa parte musical. E tinha algum outro que também era pianista. Eu não vou me arriscar aqui, mas eu achei que talvez fosse o Rashid Nesmedinov, Ah, mas, mas talvez. É porque eu não sou muito chegado a esses jogadores muito sacrificadores, mas pode ser, entendeu? Eu. não tenho certeza, não tenho certeza. Mas é legal, isso eu acho bem interessante realmente, na minha opinião, é o que dizem, né? Dizem assim que se você quer forçar uma criança que é prodígio, você tem que apresentar pra ela três coisas. É o xadrez. Então, são três coisas que você pode apresentar pra despertar esse lado prodígio da criança. O xadrez, a matemática, né? E a música, que são três coisas que forçam bastante ali essa parte cognitiva do cérebro, né? Então, realmente, eu acredito que, principalmente os instrumentistas, né? Às vezes não é nem muito a parte do canto em si, é a galera mais que toca. Eu acho que ela tem tudo a ver, sabe? Você tocar e você ser você jogar xadrez. É até interessante que a gente fala muito sobre o conceito de harmonia no xadrez em si, né? Que é algo Sim, que vem da música. E você tentar fazer uma partida harmônica. Várias partidas são assim, né? De vários jogadores. Na verdade, partidas de jogadores fortes geralmente são assim. Só de nós, meros capivaras, que geralmente são partidas sem harmonia nenhuma, né? Sem ritmo. A gente troca o ritmo da partida, erra uma nota ali, vai fazendo de uma forma do jeito que dá, né? Mas bacana isso, porque geralmente quando os irmãos se interessam, né, acaba tendo uma, um desenvolvimento maior, né? Que tem aquela competitividade entre os irmãos. Então, infelizmente eu não tive esse privilégio aí dentro de casa, mas é um. O próprio Carlsen descreve isso na história dele, né? isso. Que por volta dos 10 anos de idade, assim, ele já ganhava torneio, participava de campeonato, já era respeitado, mas o grande diferencial dessa idade dele foi conseguir ganhar da irmã. Muito bacana isso, né? Isso eu acho muito massa, acho muito legal esse depoimento do Calce. Mas assim, então aí você deu uma olhada, se interessou, aprendeu os movimentos, nada muito profundo e teve um intervalo ali, né? Teve um intervalo de tempo que você acabou focando em outras áreas da vida, até mesmo talvez nem vendo mais xadrez. Quando que foi aquele momento do reencontro em que você viu de novo e falou, cara, lembrei aqui como que é bacana, vou tentar agora mais estabilizado, vou tentar dar uma estudada nisso. Quando que foi? Conta pra gente. Ah, isso aí foi durante a pandemia, que aquela coisa da gente passar um pouco mais de tempo em casa, logo no começo da pandemia. Eu, por um acaso, eu estava procurando coisas, né, para fazer, coisas novas para aprender, para manter a cabeça ocupada, manter estudando, aprendendo. Até porque isso aí é necessário, Com né, para a gente certeza. ocupar os processos da gente, combater ansiedade, prevenir uma série de problemas que a gente pode vir a ter. O começo da pandemia foi um período muito caótico, né? Verdade. E dentro assim, passeando no YouTube, eu encontrei um ou dois canais. Por acaso apareceu para mim um vídeo de xadrez. Eu assisti, falei, tá aí, vou Meu novo tentar hobby aí das aprender o férias. xadrez. Das férias não, da pandemia. Meu novo hobby da pandemia. Sim, Muita gente, né, foi assim. Também teve também a questão da série do Gambito da Rainha, né? Além da
da pandemia, que o Max Ah, Lewis sim, veio bem depois, né? Você chegou a Já assistir a série do Gambito da Rainha? cheguei a assistir, achei a série bem bacana, Muito bem assim, feita, né? Muito bem feita. uma dramaticidade. Tem vários filmes interessantes, né, Muito, em torno né? do Tem xadrez. aquele Rainha de Catch, que é um filme legal, o próprio filme do Tem Fischer, né? Que é aquele dono Sacrifício do de Peão, jogo, o Sacrifício de Peão, né? O tem A Paul Procura de Sacrifice. Bob Fischer, que também é interessante. Aham. Tem muito filme legal mesmo. Inclusive teve um novo, né, que lançou, não sei se você chegou a ver, sobre o Korchnoi e o Karpov aí, que lançou esse dia um documentário, Não, né? ainda não vi, não. Me mandaram, eu também não vi, cara, eu tô querendo ver, é porque ele tem no, eu acho que ele tem no History Channel, né? E eu não tenho a assinatura do History Channel, então não vi ainda não, tô esperando aí pra, pra poder ver, mas falaram que ficou muito bom. Geralmente documentário de xadrez, história do xadrez em si ali quando tem um filme, é sempre bem feito, né? Isso é legal. E aí na pandemia você se reaproximou, vamos dizer assim, começou a ver uns vídeos de alguns canais, começou também a jogar, né? Fez alguma conta em algum site, deu aquela reanimada e, e como que foi depois, assim? Deu uma reanimada, É, começou a procurar assim, torneios, o que aconteceu? não, torneio não, nem torneio online, nada disso. No começo eu queria mesmo só aprender a jogar, né? Assim, a complexidade cresce à medida que você vai tentando aprender, né? Exatamente. Do xadrez. Então tem vários níveis, né? Assim, desde jogar peça, um jogando peça no outro, até grande mestre, né? Então, Entendi. eu acho que eu estava bem nesse primeiro nível aí que eu mencionei. Ah, comecei a ver esses canais, né? Tentar reproduzir algumas coisas, jogando com computador no começo, aí comecei a jogar umas partidinhas nos sites, né? Nos mais conhecidos, no primeiro no chess.com, que eu acho que me chamou um pouco a atenção no começo, porque é mais mencionado, posteriormente no Lichess. Aham. E aí, no ano de 2021 já, resolvi fazer algumas aulas, assim, Uhum. pelo menos para impulsionar um pouquinho mais o aprendizado, porque assim, o fato é que o estudo teórico do xadrez, né, que toma muito tempo, se você for viver em função disso aí, eu não tinha tanto tempo assim para fazer. Então, eu estava tentando acelerar um pouco o meu aprendizado de uma forma um pouco mais prática, Sim. né, com alguém me instruindo. E foi bacana. Assim, não vou dizer que eu evoluí na proporção em que eu fui instruído, mas me deu um up, assim, Uhum. me ajudou bastante. E assim, é impressionante como o jogo ajuda a gente em outras questões da Exato. vida. Concordo. Concordo bastante com você. É bacana isso aí que você pontuou. E aí veio o ano de 2022, né? Que a gente até se conheceu por meio do campeonato estadual que você participou, né? Você demonstrou interesse e veio Sim, aqui participar do nosso campeonato estadual em Linhares. Teve assim, o primeiro contato, talvez, com uma competição. Foi aquele seu primeiro torneio? Deve ter sido, né? primeiro torneio da vida, assim, presencial, online foi o primeiro, presencial lá. Mas eu tinha falado com você pouco tempo antes pelo Instagram para te Isso. parabenizar aí pelo título de mestre nacional, que fiquei muito feliz quando eu soube, né, que tinha alguém no estado titulado. Então, aí a gente começou a conversar e depois veio o campeonato, né, e Isso. surgiu essa oportunidade. E assim, o que você achou do ambiente xadrístico? Isso é interessante, tá? Porque você que é uma pessoa que é recente no ambiente xadrístico, você achou o ambiente algo tóxico? Ou você achou o ambiente assim, algo realmente com pessoas boas? Eu costumo dizer que gente ruim tem em todo lugar, né? Não tem jeito, a gente não vai. Sim, Sempre você vai achar achar os pontos fora da curva, né? A gente não pode generalizar um grupo inteiro por uma pessoa. Mas você achou que o ambiente é receptivo também? E como que você achou o ambiente? Conta pra gente aí. olha, assim, a minha impressão inicial foi bastante neutra, né? Porque assim, eu tinha que chegar para ver o que ia acontecer. Que eu falei, olha, eu cheguei para participar da final de um campeonato estadual, onde, falei, olha, provavelmente só tem jogador de Cobra nível criada. muito forte aqui, né? E eu sou nada, um mero iniciante. Então, eu vim aqui para aprender, assim, até como me comportar, a questão de
de fazer a anotação do jogo, de jogar. Foi a primeira vez que eu joguei com relógio. Eu nunca, Legal. eu nunca tinha jogado com relógio. Então, mas assim, as pessoas foram, de uma forma geral, foram bastante cordiais comigo. De uma forma geral, eu acho que a gente não deve considerar as exceções, porque pelo pouco que eu observei até agora, a descortesia ou o comportamento antidesportivo, eles existem, mas eles são exceções no meio enxadrístico. Messi, E mas assim, é complicado você falar isso aí pra gente, porque eu sou um cara que ama polêmica, então eu gosto muito da polêmica. O que você considerou aí descortesia? Teve algum torneio específico? Você pode não citar o nome da pessoa, mas talvez citar a atitude, assim. O que você não, achou que não, você assim, viu? eu não testemunhei, eu já vi isso reportado em, Ah, assim, em entendi. reportagens, em Uhum. vídeos. Eu Por mesmo outras não pessoas. testemunhei ainda, mas a minha experiência de campeonato, ela É é curta, né? muito Você pequena, jogou né? 3 torneios, mais ou menos? 4? Quantos? Presencial, Presenciais. presencial eu joguei depois no shopping 2 vezes só. Então é muito pouco, sabe? Mas, assim, de uma forma geral, o que eu encontrei nas poucas vezes, assim, todas as pessoas foram extremamente respeitosas, educadas, assim, até, eu vou dizer, até acolhedoras, assim, da pessoa ver que você esqueceu de bater no relógio e apontar, assim, lembrar você de bater no relógio. Então, eu gostei muito, sabe? Porque às vezes a gente chega meio tímido, né, numa situação, principalmente você é o que sabe, você não é aqui, né? E fica chato voltar ali. Então, isso foi uma coisa que me motivou a participar do segundo, ainda espero participar de outros. O ambiente xadrístico em si, ele tem muitas pessoas boas. Na sua grande maioria, pra mim, são pessoas boas. Mas como qualquer ambiente, vai ter gente ruim, né? Eu acho que no xadrez ele tem muita gente doida também. Aí que tá, né? Por exemplo, a gente tava em Florianópolis, eu e um grupo de amigos, e a gente começou a se questionar qual esporte tem mais gente doida. E assim, na nossa análise ali, super estatística, né, uma análise muito profunda, renomada, de uma conversa de mesa, a gente chegou à conclusão de que o xadrez era o jogo que tinha mais doido. Mas assim, é claro que é uma opinião cômica, né? Uma coisa, uma brincadeira, assim, a gente foi citando as pessoas doidas que tinham ali no meio e a gente foi começando a rir. Mas é isso, em todo o esporte tem gente desequilibrada, tem gente que não tem jeito, né? Então, realmente, quando você entra, você vai ver tanto o lado bom, né? Eu acho que, por exemplo, aí até pra pontuar, o estadual deve ter sido uma experiência boa com isso, né? Porque o estadual você viu muita gente séria ali, acredito eu, né? Por exemplo, teve o contato Sim, com o Nami, né? Que é uma super pessoa, né? O Rogério sim. Zanon, outra super pessoa. Tem outro também que é um cara sensacional, que é o tal do Thales Bond. É uma super pessoa, uma pessoa muito gente fina. Brincadeiras à parte. É muita gente boa, do estadual principalmente. Acho que você conheceu muita gente legal aqui do xadrez capixaba. José Messi, isso é só uma coisa pra gente poder até transpor pra outra fase. Primeiro eu queria perguntar assim, hoje, qual que é a sua ambição? O que que você pensa? Até onde você quer chegar, assim, com seus treinamentos? Qual que é o ponto que você quer evoluir? Tem gente também, assim, né, que eu acho, por exemplo, que eu acho muito bacana, que é assim, eu quero conhecer cada vez mais o jogo, que às vezes a resposta é essa da pessoa. Historicamente, xadristicamente, poder apreciar uma partida. Qual que é a sua resposta? O que que você almeja aí no xadrez? Vamos lá. Ainda fazendo um ponto, né, no que você falou, assim, até porque como médico, assim, embora eu não tenha muita experiência com xadrez, eu tenho alguma experiência com esporte. Então é só um parêntese em cima da sua fala anterior. Então, assim, como eu não acompanho muitos enxadristas, eu ainda não tenho como fazer a sua opinião. Mas eu queria deixar só um parênteses aqui para o pessoal que vai assistir, ou que está conosco já, que o esporte competição, normalmente, ele não é realizado num nível saudável, tá? De Bacana. mentalidade, de exigência Muito física. bom isso aí que você falou. Então, isso aí faz pronunciar algumas características ou algumas distorções que às vezes a pessoa já tem de personalidade. E, assim, no xadrez tem casos famosíssimos, né, de
de enxadrista famoso aí que ficou depressivo, ou que suicidou, outro que tinha visões lá, né, que falava sobre fim do mundo. Então tem vários casos bem conhecidos, né? Você acha que essa Mas questão da competição aflora muito, assim, deixa o cara muito tenso e pode estar causando alguns transtornos, alguns déficits? Thales, eu acho que sim, não só pelo ambiente de competição, que o atleta ele tem que ser estruturado para suportar pressão, né? Mesmo diante do insucesso. Pô, você vai e pendura uma peça numa partida, de manhã, de tarde você tem que jogar outra. E você tem que se recompor. Mas isso tem em todos os esportes. Por exemplo, o surfista vai mal numa bateria e tem que sair bem na próxima ou na primeira onda da bateria, e ele tem mais 2 ou 3 ondas para ele surfar bem, para ele poder tentar se classificar. E então quem falava muito sobre essa questão do mental, do psicológico, assim, eu gosto muito de ler algumas coisas sobre o Kelly Slater, para quem se interessar, porque é um cara muito focado nessa parte de mentalidade, sabe? Do quanto é importante você ter o corpo estável, a mente estável, e tá em equilíbrio com tudo, com sono, com preparação física, com alimentação. O Kelly Slater é psico, assim, com alimentação. Um cara muito rígido com a alimentação dele. E olha o resultado, né? O cara surfa em alto nível até hoje. Então, e tem vários outros exemplos. Do outro lado, você tem atletas que foram mantidos ali, conseguindo trabalhar em alto nível só enquanto estava sob muita vigilância, sob muita pressão. É muito comum ver isso dentro dos jogadores de futebol, que quando param, ficam doentes, ficam obesos, começam a fumar. Verdade. Então, é muito comum. Então, a questão da mentalidade, assim, se vocês quiserem procurar outros materiais para ler, acho que vale muito a pena ouvir também algumas falas e até material publicado do Bernardinho, porque desde Aham. sempre é um cara muito focado nessa questão da mentalidade, né? E eu valorizo isso aí como aspecto pessoal, porque ainda muito pequeno eu vim do judô. Então, o judô foca muito nessa parte. O judô ele um sistema de ensino, né, que o pessoal fala, e não uma luta. Então, é muito importante que você esteja equilibrado na sua cabeça para que você possa estar equilibrado não só na sua luta, no seu esporte, ali, mas sim na sua vida. Bacana. Muito bom. Então, assim, sobre o xadrez, né, até onde eu quero chegar. Eu gostaria muito de poder fazer isso, de ver uma partida, compreender uma partida bem compreendida, ter uma boa compreensão do jogo e me tornar um jogador forte. Mas ser Muito um bom. jogador forte hoje, para mim, fala, poxa, se eu tivesse um nível de 1800, eu vejo como algumas pessoas do grupo têm aí, eu acho que eu estaria satisfeito já com o meu nível de jogo. Mas eu não sei como as coisas vão ficar se eu conseguir atingir 1800. Talvez eu queira chegar um pouco mais. Perfeito. Né? Eu acho que é importante a gente manter o equilíbrio e manter aquilo dentro de uma prática saudável para a gente, né? Que seja compatível com todos os nossos vínculos, né? Profissional, familiar, pessoal, relacionamento. Muito Isso é bom. importante. Perfeito, mestre, a sua colocação. E assim, é aquela questão de a gente não às vezes colocar metas muito altas, né? Mas ir colocando pequenas metas. E aí, a cada Perfeito. momento que a gente bate ela, a gente vai aumentando, dobrando a meta, né? Como diz. É bem bacana isso. Vamos entrar nessa parte que eu achei muito legal, que você já meio que entrou, essa questão do sono, né? Que é o que a gente vai estar mais focando hoje, do sono, da alimentação. Porque o xadrez, na minha humilde opinião, né, de capivara, ele, como método terapêutico, ele é perfeito, cara. Como método terapêutico, como método de relaxamento, entendeu? Como método de abrir a sua mente, assim, né? Como ferramenta, talvez seria a melhor palavra. Como ferramenta terapêutica, ferramenta de relaxamento, ferramenta também de treinamento cognitivo. Assim, para trabalhar a sua mente, ele é perfeito. O problema do xadrez, ele tá na parte da competição. Entendeu? E tá também na questão de como os jogadores de xadristas eles são relaxados quanto a outras partes. Então, vamos supor, dificilmente você vai ouvir um relato de um enxadrista, a não ser, claro, né? Os melhores, que eles já sabem disso, eles já têm preparo, né? Lado a lado de psicólogos, de médicos, né? Dificilmente você vai ver um enxadrista que
que cuida 100% do sono. Dificilmente não, né? Porque nós vamos ter aí, aqui no Brasil, provavelmente esses caras que estão no topo, principalmente o Crico, né? Ele ele, pelo menos aparenta que ele leva a sério essas coisas, assim, como alimentação, né? Atividade física e sono, é o que a gente vai estar tratando. Mas, assim, o pessoal mais capivara, ele não leva a sério, eles acabam deixando isso de lado. E acaba, que é o que a gente vai entrar, e acaba muitas vezes sendo prejudicados, né, mestre? Pela essa parte de não dormir muito bem, de não se alimentar muito bem, de não fazer atividade física. Isso atrapalha tanto o rendimento deles quanto o crescimento deles. José vai estar falando um pouquinho pra gente aí sobre essa relação entre o sono e o xadrez. Inclusive, eu sou um cara que costumo dormir muito mal, já conversei muitas vezes com o José. O sono, assim, é uma das pedras no meu sapato, né? Algo que eu tento melhorar, mas por ser uma pessoa muito ansiosa, muito hiperativa, vamos dizer assim, né? Eu sou hiperativo desde criança. Acaba que eu tenho muita dificuldade de desligar. Já tive muitos debates com o José, a gente já conversou muito, já me auxiliou muito. Temos também a parte da atividade física, né, que a gente vai estar falando, que também é outra questão que tá ligada, né? Afinal de contas, hoje, no ambiente xadrístico, ter um preparo físico tá ficando cada vez mais importante. Você vê os melhores do mundo, todos têm preparo físico. Todos são jogadores ali que estão preparados para poder sentar, né, e ficar jogando ali concentrado 8 horas. Que é algo difícil, cara. Para um jogador capivara, que é o meu caso, por exemplo, eu acabo sentindo. Às vezes eu chego pra jogar um torneio e tem uma rodada dupla, que é o que a gente mais tem no Brasil. Aqui no estado a gente teve até rodada tripla, né, velho? Inclusive, o dia que teve rodada tripla foi o dia que eu empatei as 3 partidas do nosso campeonato estadual. Muito, na minha opinião, por não ter dormido bem, por um cansaço. E acaba que você ter um preparo físico ajudaria muito nesse ponto também. E aí tem a questão da alimentação também, que o José vai estar explicando. Vamos começar pelo sono, então, José? Vamos lá, então. Sim, Pode vamos mandar lá. bala. Eu acredito que é importante a gente lembrar que isso aí, embora alguns atletas de alto nível já tenham essa consciência e mesmo sigam essa direção, é importante dizer que há casos registrados até nos níveis mais altos. Um exemplo recente aí no último Candidatos, o Firuja teve um rendimento prejudicado e depois falou que passou a noite jogando Blitz. Jogou diversas partidas de Blitz, né? Um número até assustador, mas é claro que não tem como ser a mesma coisa no dia seguinte, porque embora tenha esse lado de distração, de estímulo de cognição, cálculo, concentração, o xadrez como esporte é um esporte de alta exigência para várias capacidades mentais do ser humano ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você tem que estar concentrado, você tem que estar com o seu cérebro intuitivo funcionando bem e em harmonia com o seu cérebro que calcula, porque são faculdades mentais diferentes, né? A nossa decisão intuitiva ela é tomada num lugar diferente do cérebro da nossa decisão mediada por cálculo. Então é importante que essas duas coisas se falem, e para isso a gente precisa estar com esse eixo, corpo, mente, em equilíbrio. Para isso é importante uma boa preparação física, porque olha o exemplo aí até na última decisão de Mundial, né? Que o pessoal falou que um dos motivos do Nepo ter tiltado, e aí, sim, eu já estou falando uma coisa que não é domínio meu essa informação, só chegou a mim por pessoas que vivem o xadrez há mais tempo. Um dos motivos dele ter tiltado foi fadiga, estresse físico-mental. Realmente. E que o Carlsen, percebendo isso, teria usado isso para jogar aquela partida mais longa, esperando que o Nepo errasse, o que acabou acontecendo. Se foi isso de fato, não tenho certeza, mas há uma coerência, né? Se é só uma hipótese. Então, começando pelo sono, o sono é o período onde o nosso corpo ele faz o boot, né? Ele sedimenta as informações recebidas e aprendidas durante o dia e prepara e organiza aquilo como se fosse um computador, né, em slots,
para que a gente possa fazer os resgates, né? Os resgates logo no dia seguinte, ou os resgates daqui a 2 ou 3 anos, ele vai distribuindo as funções e as informações entre memória imediata e memória antiga, mas para isso é preciso que as pessoas durmam, é preciso que elas tenham esse período de restituição. E se você não respira bem, não se alimenta bem, não tem uma boa função muscular, eu acho que exemplos de atletas que cuidam com atenção da parte física, que eu tenho a impressão, né, também não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com eles, mas o Evandro Barbosa, eu acho que já é bem ligado nisso aí. O Cricor parece realmente ser um cara que dá atenção a esse tipo de coisa. E às vezes eu vejo com pesar, assim, eu vejo que eu tenho alguns enxadristas que têm um rendimento brilhante, mas você vê os caras fisicamente bem largados, que você Você acha olha, que seria, por exemplo, o caso do Nepo? Porque o Nepo, no candidato, se você fosse comparar o físico dele com o Calça, ele tava não tem meio, comparação, cara, ele não tava tem meio gordinho, comparação. né? Eu tô falando, Não mas... tem como hormonalmente, fisiologicamente, os dois corpos estarem no mesmo patamar. Aham. Não tem como. É complicado mesmo E é essa situação. claro, até se você pegar um cara que é brilhante e que tem, poxa, relaxadão, tá sobrepeso, sedentário, dormindo mal, se você arrumar a rotina desse atleta, é claro que ele vai render Vamos mais. supor, Messi, vamos supor aqui, vamos citar, por exemplo, no Brasil, a gente tem o caso aí, os dois GMs que estão mais em alta atualmente, né? Na minha opinião, são os mais fortes atualmente, GM Sup e o GM FIA. Luiz Paulo Uhum. Sup e o FIA. Se você for olhar, os dois estão um pouquinho acima do peso. Entendeu? E os dois, assim, são os que estão mais em alta e estão um pouco acima do peso. Eu não sei aí como que é a dedicação deles em relação ao preparo físico, né? Você citou aí, por exemplo, a questão do Evandro e do Crico, que talvez sejam os que mais se preparam fisicamente, mas se a gente for olhar GM FIA, eu tô falando isso, mas eu também tô, né? Então, assim, a galera que tá ouvindo pode falar, não, Thales, mas você não tá se olhando no espelho. Não, eu sei que eu também tô. Então, assim, mas você vai olhar. É, o FIA, inclusive tudo que o José falou aí, ó. Dormir mal, durmo mal. Respiração ruim, respiro mal. Alimentação ruim, me alimento mal. Entendeu? Então, assim, eu me encaixo aí em tudo que o José falou. Mas se a gente for olhar, por exemplo, Fier, Sup, vamos colocar até o Quintiliano, Renato Quintiliano. São três GMs que, na minha opinião, eles estão acima do peso. Você tá querendo dizer que se a gente pegar ele, Não, eu já visto desse que um é mais trato. comum você ver jogadores de xadrez que visualmente, né? Tô falando de Aham. visualmente, não estão fisicamente bem condicionados Uhum. do que o contrário, né? É verdade. E você acha assim, então, por exemplo, você acha, na verdade, provavelmente você tem certeza que talvez se eles dessem uma atenção maior a essa parte, eles conseguiriam talvez até alçar voos mais altos? Acredito que sim, porque é uma coisa que faz sentido. Porque você sai desse cenário, né, onde primeira coisa, você precisa de descanso, né? Um atleta de competição, ele precisa descansar. E o xadrez, ele tem uma exigência que fala, mas xadrez não demanda preparo físico. Cara, demanda para você jogar Quem fala partidas isso é em quem não joga alto xadrez, né? nível, Provavelmente, né? Quem fala isso. durante 3, 4 dias, às vezes, de campeonato, Por exemplo, você contra vai pegar um. adversários super fortes, né? É, eu ia falar assim, você vai pegar. Eu sei que você falou, né? Você citou, desculpa interromper. Você citou aí Imagina. essa questão de 3, 4 dias. Por exemplo, você vai pegar o Campeonato Brasileiro. Teve ano passado. Foram 11 rodadas, cara. Era 9 dias jogando. Assim, Olha rodada aí. dupla o tempo todo, né? Vai pegar o Floripa Chess Open. É praticamente ali 9 dias. Acho que o Floripa é um pouco menos, é 7 dias. Rodada dupla o tempo todo, entendeu? E, ou seja, essa questão de você acaba gastando muita energia, né, Messi? Sem dúvida, sem dúvida. Pô. O xadrez, ele demanda muito, porque e assim, do ponto de vista da fisiologia, é importante saber que é importante, embora seja importante você estar bem alimentado, com sono em dia, descansado, bem hidratado, né? Você vê que nos jogos de ponta aí a galera tá sempre com uma garrafinha de água mineral ali. Acho que o grande exemplo disso aí é o Carlsen, né?
Verdade. Tá sempre com a garrafinha de água na mão. É muito importante que você tenha uma musculatura bem condicionada. Não estou falando de ser forte, né? Igual o pessoal fala aí que o Cricor tem bração, né? Que ele é fortão. Nem sei se é assim mesmo, de fato. Mas você está bem condicionado, porque os músculos da gente, eles têm um papel de regulação metabólica, de ajudar na nossa reserva de energia, eles atuam como baterias, né? Então, dois caras no mesmo nível de xadrez, um com a musculatura bem condicionada e o outro mal condicionado fisicamente, é possível que o jogador bem condicionado demore mais para sofrer fadiga Perfeito. físico-mental. Muito bom. Claro que isso depende de outras coisas também, Uhum. mas se a gente estiver falando de todos os fatores iguais e esses em desequilíbrio, eu acho que começa a haver um desequilíbrio favorecendo o atleta que está melhor condicionado fisicamente. Muito bom que você falou. Eu até lembrei aí, quando você falou isso aí, de umas conversas que eu tive com o Namir, né? Que é o nosso, vamos dizer assim, a nossa maior lenda, talvez, aí, ou pelo menos uma das maiores lendas. Na minha opinião, Respeitadíssimo, né, o Namir, cara? então, o Namir, assim, um jogador fortíssimo. Ele me falou muitas vezes que o cansaço físico, o esgotamento é o que mais atrapalha ele nos torneios, entendeu? Ele tenta ir até muitas vezes com a ideia, né, de se divertir, porque ele sabe que, claro que ele quer ganhar sempre, né? Mas assim, ele sabe que ele chega esgotado, tanto pela função que ele exerce, né? Que é uma função muito cobrada aqui no estado. O Nami, ele é desembargador, então ele trabalha muito e é assim, ele trabalha demais mesmo. Toda vez que eu ligo pra ele, ele fala alguma coisa assim que tá na correria, que tá muito difícil, que tá trabalhando muito. E ele me citou uma vez, e também pela questão de estar acima do peso, né? Que a gente não pode questionar isso, tem essa questão de estar acima. E ele mesmo, ele me fala isso. E ele me falou até, ele me falou, e também já ouvi outras pessoas falando dos confrontos que tiveram entre ele e o Jorge Wilson, né, que é o outro jogador muito forte, é outra lenda aí do xadrez capixaba, 7 vezes campeão estadual, né? O Jorge Wilson é o maior campeão aí estadual, acho que atrás só do Bittencourt. E jogadores, exatamente o que você falou, jogadores de mesmo nível, de níveis semelhantes, mas o Jorge Wilson fisicamente preparado, um jogador que tem um preparo físico, que tem uma alimentação controlada, descansado, e até por isso, na minha humilde opinião, o Jorge Wilson tem um score tão positivo contra o Nami, entendeu? Porque se você for perguntar pra qualquer pessoa, qualquer jogador forte aqui do estado, você vai ver que a gente vai colocar eles na mesma prateleira, entendeu? Alguns vão colocar o Nami até acima em nível de força. Porém, nas partidas contra o Jorge Wilson, o Nami Uhum. tem muita dificuldade. E na minha opinião, é muito pelo preparo físico, entendeu? Pelo esgotamento. O Jorge Wilson tem uma capacidade, né? Ter um preparo melhor, ele consegue se concentrar mais, por mais tempo, talvez seja a palavra certa. Principalmente nos torneios aqui do Espírito Santo, né? Que, igual eu falei, são torneios que a gente tem rodada tripla, né? É algo absurdo. Você tocou num ponto muito importante, que é essa capacidade de concentração. Uhum. Porque é lógico, atenção e concentração são faculdades, são propriedades mentais que requerem treinamento, ok? Mas elas demandam reserva energética. Bacana, Então, bacana. você volta lá no começo em tudo isso aí que eu falei, de importância de sono, importância da alimentação e da musculatura bem preparada, Legal, né? muito bom assim que você começa. Até uma pergunta pra você, Messi, essa é uma pergunta que vale pra todo mundo. Eu já tirei essa dúvida com você. No, os torneios do Brasil são torneios assim muito corridos. Igual eu te falei, eu citei o Campeonato Brasileiro, em que a Uhum, gente tinha rodada que começava 8 horas da noite. A rodada, muitas, por exemplo, as minhas partidas sempre foram as últimas, terminavam meia-noite. Tinha que pegar um Uber, acabava chegando em casa 1 hora da manhã, né? Você tem que comer ainda, né, antes de dormir, então eu ia dormir praticamente 2 horas da manhã, vamos dizer assim. Acabava indo dormir aí na faixa das 2 horas e tinha rodada 9 horas da manhã. Então, quando tem uma rodada 9 horas da manhã, acaba que você tem que acordar
Umas 7 horas pra poder tomar um café, se preparar ali, dar uma relaxada pra você não chegar com muito sono. 8 horas você pega o ônibus, ou no caso vai pro salão, né? E acaba chegando lá 9 horas. Olha a quantidade de horas de sono que a gente tem aí. E idealmente, né? Porque a gente fala bem assim, por exemplo, não é o meu caso. Eu conheço gente que deita na cama e dorme. O meu caso não é esse, entendeu? Então, assim, se eu vou dormir 2 horas pra acordar 7 horas, eu durmo no máximo 3 horas aí nesse intervalo. Então, o que que você acha? Você recomenda nessas situações você descansar ou você tentar fazer um preparo de abertura pro seu oponente? Você acha que é melhor? Você tá preparado, preparado, ter preparado melhor o seu sono ou você ter conseguido preparar contra o seu oponente? Vamos lá. A gente sabe que tem algumas coisas nos torneios de xadrez que, assim, você não sabe contra quem você vai cair, né? Então você não tem como fazer preparações específicas contra todos os jogadores que potencialmente podem cair contra você e se lembrar disso aí. Mas o ideal é que você chegue com uma preparação razoável dentro do torneio, do campeonato, e chegue bem preparado, descansado, bem alimentado, porque dentro do campeonato podem haver distorções, né? É, Às vezes está correndo tudo bem no esporte e você se depara com uma situação dessa. Você caiu com um adversário que você não conhece. Nessas horas é importante demais quando você tem estrutura e tem equipe, né? Porque o cara viu o cruzamento de chave, um já está puxando os jogos, vendo qual é o repertório de abertura, o outro está vendo o Muito repertório de bom. defesa, se cai de preto, se cai de branca, faz isso, faz aquilo, né? Já tem uma moção estratégica ali, né? Você já começa a ter uma noção um pouco melhor do que você vai enfrentar. Mas na maior parte dos casos aqui, das pessoas até que vão nos ouvir, é você por você mesmo no campeonato, às vezes você e um amigo te ajudando, que também está jogando lá, né? E eu acho que é muito importante você estar em sintonia com o seu momento, porque o xadrez é um jogo onde é muito importante você estar bem mentalmente para você fazer o seu melhor, né? Acho que foi você até que me falou que o vencedor é aquele que comete o penúltimo erro, né? Exato, exatamente, foi o que te falei. Então, assim, se você. E é uma máxima, assim, se você tiver com a mente boa para conseguir fazer sempre o melhor lance da posição, você vai ganhar o jogo. Então, às vezes, é mais importante você estar descansado do que você ter uma árvore gigante de preparações feitas na véspera de um jogo, que se isso vai te consumir muitas horas de sono, né? Agora, a gente tem que trabalhar esse equilíbrio, atleta a atleta, né? Não Uhum. adianta, a gente tem que É. considerar qual é a personalidade de cada um, como cada um lida com o estresse, inclusive com o estresse físico, né? Por Uhum. isso que é importante o atleta ele ter um técnico, porque Sim. o técnico não é só aquele cara que fala para você, meu irmão, ó, treina isso, é aquele cara que ele sabe a hora que ele tem que te apertar, ele conhece o rostinho do atleta, né? Ele vê quando o atleta está com algum problema, que tá acontecendo alguma coisa, que ele chama o cara para conversar, aquele momento pai, né? De falar, meu, o que está acontecendo com você? Eu falei, poxa, estou com um problema em casa, minha mãe está doente. E aí ele sabe que nesse momento ele tem que dar uma aliviadinha no treinamento do atleta, não apertar demais, né? Porque foi coroado aí como termo burnout, né? É uma coisa que acontece que é um estado de esgotamento com o qual muitas pessoas acabam lidando, mas que pode se desdobrar em transtorno depressivo, em transtorno ansioso, coisa que acaba virando doença e precisa de tratamento às vezes pela vida toda. E assim, muitas das vezes o estado de burnout ele pode ser revertido, pode ser prevenido, né? E muitas vezes pode ser revertido. Então é importante ter o olho atento para esse tipo de coisa, principalmente porque, como o xadrez tem muito essa busca pelo desempenho mental, né? Muita atenção, muito cálculo. Então, é, vai gerando, às vezes, uma função de isolamento, né? Isolamento, o abandono daquilo que é físico. Falar, não, por que eu vou levantar um peso? Falei, pô, preciso calcular aqui sequência de ataque, sequência de movimento de defesa.
Então, tem que ter alguém para orientar bem o atleta e conhecer, né? Saber como o atleta responde nessas situações. Mestre, então assim, deu pra entender. A pergunta que eu te faço, então, até são perguntas mais minhas, é a questão. É, durante o torneio, a gente tem toda essa questão da atenção, do sono ele ser prejudicado, vai até uma opinião pros organizadores, que é, cara, na minha opinião, rodada pela manhã tem que ser abolido, cara, entendeu? Isso é muito ruim, porque vai ter uma rodada à noite já, sempre vai ter, a rodada à noite é algo fixo. Uma rodada pela manhã não é algo bom, entendeu? Porque a rodada da noite acaba meia-noite e a rodada da manhã começa 9 horas. A conta não bate. Como que você coloca aí uma janta e um café da manhã? Primeira coisa é essa, mas, por exemplo, em uns torneios, nos torneios, você acha que a utilização de alguma substância acaba soando até estranho, né? Mas, por exemplo, a cafeína pode ajudar o desempenho, pode, vamos dizer assim, pelo menos minimizar o efeito da noite mal dormida, o efeito do sono. O que você acha? Mas aí até a gente tem que colocar também a questão de que geralmente os torneios são longos, né? Então, por exemplo, talvez a cafeína ela possa ajudar no primeiro dia. E no segundo dia você já acaba talvez sofrendo por conta dela. Qual é a sua opinião, mestre? Então, vamos lá. São duas colocações. É, é importante enfatizar aqui para todo mundo que está escutando que assim, eu não tenho um fio de cabelo da experiência que o Thales tem com campeonatos e torneio de xadrez. Mas no aspecto neuropsicológico da coisa, o rendimento mental da gente, ele atinge um pico por volta do meio do dia, tá? Por várias implicações de taxas de síntese hormonal, de explicações que estão no nosso metabolismo na maioria das vezes, mas isso tem variações individuais. Talvez seja limitante, assim, como as pessoas têm dificuldade, às vezes, para se deslocar até um local onde o campeonato vai ser jogado e por lá ficar muitos dias, seja difícil conseguir conjugar, por exemplo, colocar um jogo no começo da tarde ou perto da hora do almoço e outro jogo no final da tarde, porque aí vai atrapalhar o almoço. Então, o ideal mesmo talvez fosse uma partida por dia só para cada É, jogador. Mas esse seria o isso ideal. acho que estenderia muito o calendário e talvez ficasse inviável até economicamente para a maior parte dos jogadores no Brasil participar dos eventos, né? Isso aí é uma alternativa que eu tenho que deixar para as instituições que elaboram, né, para tentar achar uma fórmula que talvez melhor atenda aí as pessoas que participam. Agora, com relação à suplementação específica, né, tem muitos tipos diferentes de suplementação que podem ser feitos não só para estabilizar e recuperar, mas também para melhorar e amplificar o desempenho cognitivo dos atletas. E eu não estou falando aqui de droga ilícita, de anabolizante, nada disso. Tem trabalhos que a gente pode fazer com suplementação, com modulação da microbiota intestinal, do funcionamento do intestino, que eles melhoram a nossa função endócrina, nossas taxas de produção hormonal, eles deixam o nosso corpo num estado de maior equilíbrio e mais capacitado para atuar e manter um nível mais alto de desempenho. Isso é sim possível, tem evidência científica que sustenta o uso de diversas suplementações. Então, é possível sim fazer esse tipo de trabalho com os atletas, não só do xadrez, mas todos os esportes, né? Porque o esporte de competição ele tem uma exigência mental muito grande. Embora muita gente ache, por exemplo, que um jogador de vôlei só precisa saber pular e bater forte na bola, não é bem assim, né? Você tem que ter, principalmente, eu acho que o esporte que mais reflete isso, o esporte físico, que melhor reflete isso aí é o tênis. Que o tênis Legal. é um jogo profundamente psicológico, profundamente psicológico. Você vira um game, ganha do cara, o cara estava ganhando de você,
Você sai por cima naquele game ali. É claro, aí várias outras coisas fazem diferença. O endurance, né, a capacidade de resistência física, o quanto o cara está bem alimentado, bem treinado, mas o quanto ele é estável psicologicamente pesa muito. Isso é uma coisa que eu ouvi uma vez. Às vezes o cara tá até melhor de material por você, mas você arma uma coisa para ele, toma a dama do cara. Naquele momento do jogo ali, o adversário sofreu um impacto Exato. considerável, né? E provavelmente vai estar fragilizado Isso nos que você falou próximos. vale até de uma partida pra outra também, né? Que é até que a gente citou, né? Uma derrota. Sim, sim, sem dúvida. Então, existem, respondendo a sua pergunta, existem sim soluções possíveis para recuperar, estabilizar e até amplificar o desempenho cognitivo, né, a melhora do emocional, por exemplo. Um fator que atrapalha muito no xadrez, ansiedade. Você tem como equilibrar isso aí, sabe? E eu não estou chegando ao patamar também, do mesmo jeito que eu falei que não incluía droga ilícita, também não inclui remédio controlado, tá? Claro que Bacana. haverá aquelas pessoas que têm indicação e que precisam e que precisarão, sempre precisarão, em casos especiais, de medicação controlada. Porém, a gente não pode considerar isso para todo mundo e tem que manter isso aí num patamar de exceção. Entendi, Messi. Mas assim, tem algumas coisas especificamente que você pode dar uma dica? Por exemplo, energético, ajuda ou atrapalha? Um suco de maracujá vai atrapalhar? Se você tomar um suco de maracujá durante a partida, vai te dar sono, vai te dar energia? Uma Coca-Cola, né, que tem cafeína, ou propriamente o próprio café mesmo, né? A primeira resposta que eu te dou é depende. Tudo depende, né? Porque assim, às vezes, por exemplo, vamos lá, escolhas simples, né? Porque se eu for falar de energético, aí a gente tem que falar de açúcar, a gente tem que falar de bomba cafeinada, de coisa hipercalórica. Se eu for falar de suco de maracujá, na maioria das vezes a gente vai estar falando de açúcar também. E às vezes vai ser bom para uma pessoa, mas não vai ser bom para outra. Então é melhor a gente separar por substância. Legal. Por exemplo, a cafeína. Na dose certa, cafeína é até saudável para a gente. Ela ajuda a modular, estimular algumas funções cerebrais de uma forma interessante. Tem que saber a dose certa para você, tem que saber o horário em que você pode usar e tem que saber a dose que é melhor para você. A dose que é melhor para você, por exemplo, provavelmente não vai ser a dose que vai ser melhor, no caso, para o seu irmão, que metade da Bacana. genética dele, pelo menos, é semelhante, talvez até igual à sua, sabe? Mas vocês vieram do mesmo pai, mesma mãe, então é uma genética muito parecida, mas às vezes o resultado é completamente diferente. Se um suplementa, não sente nada, o outro se sente super bem, ou um se sente bem, o outro se sente muito mal. Então, não sugiro fazer experiências com nenhum tipo de suplementação durante um torneio, Legal. sabe? Porque o tiro pode sair pela culatra. Por exemplo, o cara pode tomar energético para ficar mais focado no jogo do final da tarde e depois ficar pilhado com aquilo, né? Ou até com o próprio jogo, que às vezes, dependendo de como é o jogo, demora um pouco para o jogador conseguir relaxar, né? É verdade. E isso acabar interferindo no sono de uma forma tal que vai impactar no seu jogo da manhã seguinte. Se for derrota, eu acho que interfere, assim, questão de um tempo de meses, entendeu? É muito tempo, geralmente. Tô brincando aqui, mas, por exemplo, já teve, por exemplo, eu e meu irmão, a gente sempre fica no mesmo quarto durante o torneio. Teve uma Aham. derrota que foi marcante pro Andrei, uma derrota que ele tava muito ganho e ele acaba cometendo um lance irregular e perderam a partida por conta do lance irregular, ele tava ganho. Inclusive, essa partida ele viraria mestre nacional antes de mim, entendeu, o Andrei? Ele Olha tava só. ganho, pronto pra virar. Ele cometeu um lance irregular, foi uma partida assim, muito tensa. Eu lembro disso. Na noite, ele passou a noite toda se xingando, entendeu? Se ficando com muita raiva, né? Então, assim, as partidas a gente acaba. Algumas partidas a gente alivia a tensão. Sempre vai demorar um pouco, mas algumas demoram ainda mais, né? Por exemplo, eu vou dizer pra você a minha partida contra o Pepe Cuenca, que é a minha partida que eu tava empatadíssima a posição contra ele, que eu penduro a torre, porque eu confundo o tabuleiro. Lembra dessa? Que os meninos até citaram, riram bastante, né? Hoje em dia eu ainda choro. Tô brincando, não choro não, mas
Ia ser uma partida muito, muito boa, bem jogada. Eu confundo o lado do tabuleiro. Essa partida, as próximas duas partidas eu perco. E na minha opinião, eu perdi porque eu não consegui me recompor de uma derrota que foi tão marcante, entendeu? Tanto que depois da partida eu fiquei ali, não consegui relaxar, fui entrar pra próxima partida. Ainda teve outro problema que não vem ao caso. Esse problema eu posso contar no caso quando chegar o meu podcast, né? Mas assim, eu não consegui relaxar na primeira partida, entendeu? E é Ok. exatamente o que você falou, né? Que as partidas elas acabam infligindo. Então, talvez, acho que foi isso que você quis explicar. O uso de alguma substância, por exemplo, no caso de uma derrota, isso pode te atrapalhar mais ainda, né? Porque você vai ficar Sim. mais pilhado ainda, porque você vai estar mais alerta, né? Mais ligado. Isso vai te atrapalhar mais ainda. Eu achei bem interessante. Mas então, assim, por exemplo, mestre, beleza que em torneio às vezes é arriscado. E em treinamento, no treino, você acha que usar uma cafeína ali antes do treino, parece até que eu tô falando usar uma cafeína, né? Parece até usar algum tipo de droga, né? Mas não, tomar uma cafeína ali pode auxiliar, pelo menos você pode fazer testes pra ver como que você reage e se você Sim, eu, reagir eu bem utilizar. vejo eu vejo positivamente isso, assim, se a pessoa faz com orientação de um profissional e vai modulando uma dose, eu acho que é hora de você testar enquanto você está treinando, ver se aquilo impacta positivamente para você, até porque, assim, se a gente está falando de suplementação, a gente sempre vai estar falando, primeiro, da necessidade da individualização de tratamento, e de que, sim, existe um custo, né, para tratamento, para mandar, às vezes, fazer uma fórmula, ou até para você comprar o suplemento puro numa loja de suplemento. Né? No caso da cafeína, por exemplo, você consegue adquirir ela pura, né, simples, sem associações em loja de suplemento, sem receita nenhuma, o que eu acho uma verdadeira loucura, que a quantidade de substâncias que você consegue comprar no Brasil sem prescrição profissional, né, suportando aquilo, porque a gente sabe da quantidade de situações com desfecho negativo que podem ocorrer, mas eu acho que, concluindo a sua pergunta, eu acho que sim, a hora é durante o treino e é importante se você tem um técnico, se você tem alguém que treina com você, você avisar a pessoa que às vezes você está testando, você não precisa falar exatamente o que é, mas até para você ter um olhar técnico de uma outra pessoa, ou pelo menos você falar, olha, durante uns dias aqui eu vou tentar algumas coisas diferentes, observa se você vai ver alguma diferença no meu rendimento, no meu jogo, Perfeito, mano. para também não gerar um viés de análise, né, do outro lado. É legal fazer essas análises para ver se e você ter a sua percepção e ter a percepção de quem te observa. Só Perfeito. assim você vai saber se realmente funciona. Legal. Bem bacana. Nós estamos chegando aí nos nossos 10 minutos finais. Aí agora eu queria que você pontuasse um pouco sobre a questão. A hora voa, né? A gente já tem aqui uma hora de entrevista. Parece que nem passou nada, né? A gente tá conversando, a conversa é tão É boa. verdade. O José ele fala tão bem que eu fico aqui só escutando a boa dicção, né? Os conhecimentos que ele vai passando aí. É bem bacana. Mestre, e a questão da atividade física? Porque a atividade física eu acho que você pode, com a atividade física, melhorar tanto a parte do sono, né? E também como diretamente o xadrez. O que você acha? Como que você me explicaria a relação da atividade física com o xadrez propriamente? Seria pelo sono ou seria por outras partes também? Provavelmente pela parte da resistência também, né? Que você ganha. Pode explicar aí pra Ah, gente. ou não, assim, o efeito do exercício físico no nosso corpo, ele vai muito mais longe, né, do que só modular o sono ou complementar qualquer outro tipo de rendimento mental. Eu costumo dizer até para os meus pacientes no consultório, e é importante que você preste atenção nisso, você que está escutando, seja ele atleta ou não, que o exercício físico ele não é uma opção. O exercício físico ele tem que fazer parte hoje de qualquer programa, qualquer sistema de tratamento de saúde, seja para fazer reparação, tratamento de doença, prevenção ou complementar qualquer atividade física mental que a pessoa já faça.
Ah, mas, por exemplo, eu sou estivador, já faço força pra caramba no meu trabalho, não preciso fazer exercício físico. Olha, se isso fosse verdade, as seleções olímpicas de levantamento de peso olímpico seriam formadas por estivadores, né? Então, é importante o cara, para poder render no máximo dele sendo estivador, prevenir lesões, que ele tenha acompanhamento laboral para fazer, tratar, para fazer um trabalho com mobilidade, com alongamento e até um trabalho de força. Porque às vezes, dentro da sua ocupação, você exercita muito um músculo, mas não exercita o outro. Em algum momento que aquele não solicitado, não utilizado, for demandado, pode aparecer uma lesão. Mestre, até uma Então, questão aqui, assim, rapidinho. Tem alguma diferença entre, nesse caso da atividade física, a gente fazer aeróbica e musculação? Eu até já te perguntei isso, né? Até pra entrar. sim, Algum é melhor do que o outro? Qual que é melhor? O que que você acha? vamos lá. Para a finalidade que nós estamos falando, que é preservação de massa muscular, né, e ter a musculatura globalmente bem condicionada, eu acredito que o trabalho de força seja melhor. Por que, que eu estou falando do trabalho de força? Porque ele pode ser feito na musculação, ele pode ser feito com pilates, ele pode ser feito num crossfit, onde a pessoa goste. Ele pode ser feito com uma luta. Mas então o José está falando que fazer o aeróbico não é importante. Não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, para algumas pessoas, o exercício aeróbico ele deve estar em associação com o programa de treinamento de força e mobilidade. Porque como que você vai falar para o cara que, poxa, fala, eu dou uma corridinha de manhã 3 vezes na semana e eu me sinto muito melhor depois que eu corro? Por que tirar a corrida desse cara? Complementa um trabalho que ele já faz, falou, tudo bem, fulano, você faz a corrida tem esses benefícios, mas no longo prazo pode ter esse, você precisa desse complemento. Então vamos fazer um trabalho de força voltado assim, por quê? O trabalho de força, primeiro, vai melhorar a qualidade da sua corrida, você vai render mais correndo, vai prevenir lesões causadas pela corrida no médio e longo prazo, e ainda vai melhorar outras coisas, vai complementar algumas produções hormonais. Por exemplo, no homem, você está com a musculatura bem condicionada por treinamento de força, tem um papel importantíssimo na produção de testosterona, que é muito importante no controle de ansiedade, no controle de depressão, na capacidade de decisão e na qualidade do sono. Isso é um exemplo microscópico do quanto o exercício pode impactar na saúde das pessoas. Perfeito, mestre. Muito bom, entendi. Assim. Então, basicamente, você está dizendo que quem faz aeróbico não tem por que parar. Na verdade, você tem que tentar Não, na verdade, complementar, você né? tem que ter um trabalho, um programa de trabalho individualizado, Isso. porque tem gente que, por exemplo, vamos lá, recebo uma pessoa já de alguma idade, uma, vamos pensar num caso aqui, uma mulher pós-menopausa, já com osteoporose, Uhum. eu não vou mandar essa pessoa correr na praia, Legal. Tá nem certo. fazer um esporte altamente complexo, falar, olha, vai aprender karatê, agora, o canoa havaiana, crossfit. Fala, não, vai fazer um pilates acompanhado de um fisioterapeuta, ou às vezes até começar na própria fisioterapia mesmo para aprender os movimentos, depois vai fazer o trabalho de força num ambiente controlado, na sala de musculação. Por quê? Ah, mas o movimento, você fazer com arco mais amplo, tudo bem. Às vezes um movimento mais complexo, às vezes vai trazer mais benefício para um outro tipo de paciente. Nesse tipo de paciente que eu mencionei, a minha principal preocupação é que a pessoa tenha uma evolução gradual, que não precisa ser um pico tão brusco, ele pode ser mais gradual, mas que ela não tenha lesão, que eu não Perfeito. agrave o estado de saúde dessa pessoa. Agora, chega um jovem já com algum treinamento físico, dê exemplo desse hipotético corredor aí, você pode agregar um trabalho de força para ele, entende? Então isso tem que ser individualizado, é caso a caso. Perfeito, mestre. E a questão, entrando agora na parte da questão da alimentação. Qual que você acha que é a influência da alimentação, tanto no sono quanto no xadrez? Parece algo assim que às vezes a gente fala assim, pô,
alimentação no sono, acho que não tem influência nenhuma, ou alimentação no né? xadrez, mas pelo que você me contou, e é até legal falar, porque eu gravei isso, o nosso, o nosso estômago, ele é o nosso segundo cérebro, você me falou isso, né? O trato gastrointestinal ele tem uma produção, um papel muito importante na produção hormonal, particularmente o nosso intestino. Mas, por exemplo, o estômago é peça-chave na nossa absorção de vitamina B12. Se seu estômago não trabalha bem, você não absorve bem a vitamina B12, que tem uma importância gigante nos processos de memória e raciocínio. Bacana. Para você ter uma ideia do quanto isso é importante, eu já atendi paciente que estava diagnosticado, que veio para a segunda opinião com diagnóstico de demência que não tinha sido dosado vitamina B12. A vitamina B12 estava muito baixa. Foi feita a reposição de vitamina B12. A queixa desapareceu. Bacana. Legal. Então é só um exemplo. Assim, o intestino ele tem uma capacidade e uma importância de produzir neurotransmissores como serotonina muito grande. Eu E acabei confundindo, dependendo você falou daquilo o que você intestino mesmo aquela come, vez. então, O intestino. dependendo da natureza do alimento que você ingere, porque hoje em dia, pessoal, muita coisa que a gente come é produto alimentício, não é alimento. Tá? Não existe na natureza uma coisa que foi fabricada quimicamente para que aquilo seja gostoso, que seja palatável para você, mas isso não quer dizer que aquilo te faz bem. E muitas vezes esses alimentos, eles danificam a função, a capacidade do seu corpo de produzir hormônios, de produzir neurotransmissores, prejudicam o funcionamento do seu sistema imunológico. No longo prazo, isso é muito danoso. Então é preciso que as pessoas tenham orientação para aprender a se conduzir com relação à alimentação, porque isso pode ser o começo de uma melhora ou o decreto de uma piora do estado de saúde da pessoa. E é claro que melhorando, o cognitivo da pessoa pode melhorar, e o rendimento para jogar xadrez, para calcular, pode melhorar, mas também a pessoa pode começar a piorar, não só o jogo de xadrez, mas seu estado de saúde, começar a ter alergias, começar a ter, ficar com problema digestório, ficar com o abdômen grande depois que come, e até mesmo a futuro desenvolver doenças, como diabetes. Então, a importância da alimentação é gigante na vida da gente. Bacana, mestre. Então, assim, esses alimentos que você falou aí, que são alimentos que acho seria bom, assim, um jogador que tá pensando em crescer e cortar esses alimentos mais industrializados. O que que você acha? Por exemplo, Sim, sim. refrigerante. O que que você acha, assim? É bom cortar o Então, jogador de xadrez? olha, eu acho que ninguém deveria tomar refrigerante. Uhum. Mas isso é uma opinião médica, Aham. tá? É claro, eu falei, poxa, por quê? A gente tem que pensar novamente caso a caso. Imagina que você está conversando com uma senhorinha de 82 anos, que ela fala para você que o prazer da vida dela às vezes é assistir uma televisão à tarde, tô fazendo o lanchinho dela e tomando a Coca-Cola. Aham. Entendeu? Não faz o menor sentido você querer proibir a pessoa de fazer isso aí. Você tem que considerar o caso a caso. Mas você pega um atleta tomando refrigerante, fala, olha, uma coisa que é uma bomba de açúcar, de corante, de conservante, de glutamato monossódico, que é danoso para o nosso corpo. Não tem por que a pessoa utilizar aquilo ali se ela está querendo qualquer tipo de rendimento de alto padrão, sabe? Perfeito. Então, alguns alimentos a gente precisa ter muito o olho atento com eles. Primeiro, qualquer industrializado. Qualquer industrializado. Aham. Adote como regra para sua alimentação o seguinte: desembalar menos, descascar mais. Isso aí já vai te ajudar bastante. E muito cuidado com alimentos que contenham trigo, açúcar, sal em excesso, sempre vigiar o sódio dos alimentos. Os lácteos, né, os derivados do leite, acho o queijo o menos problemático deles, mas é importante ter esse cuidado aí com a Queijo, no alimentação. caso, queijo mesmo, né? Mussarela deve ser ruim também, né? Você acha? Se é aquele que a gente coma. É, é porque já leva muita química, né, cara? Se você compra um queijo no estado mais bruto, ele recebe menos química, né, do Aham. que aquilo ali que a gente compra. Messi, até só pra perguntar, por exemplo, e
Álcool, cigarro, o que que você acha? Se pode trazer danos pra mente também? São Cara, coisas da mesma diferentes, né? Mas forma. Da mesma forma, álcool e cigarro, o cigarro ele eles pode te são ajudar a relaxar, lesivos. né? Vamos dizer assim, durante a partida. Algumas pessoas Na dizem. verdade, isso é a dependência da nicotina, né? Aham. E do hábito, assim, do gesto, né? Do gestual do fumante. Você consegue substituir isso aí se a pessoa fizer um tratamento legal, fizer um acompanhamento legal. Mas é lógico, o cara chegou no dia da competição, ele já é fumante. Você não adianta naquele momento ali você querer resolver parar de fumar, porque vai ser mais um problema na sua vida do que uma solução naquele momento, tá? E ter um exercício de tolerância para você conseguir passar o intervalo de uma partida, pelo menos sem ter que fumar, né? Para você não se prejudicar. Uma outra coisa é entender o seguinte: falou, o cigarro, um caso especial, né? Até cádmio, que é um metal que tem dentro das baterias, né? Você sabe bem disso, que você é engenheiro. Até cádmio tem no cigarro. Tem cádmio, tem chumbo. Então, o cigarro é um poço de substâncias tóxicas para nós. Da mesma forma que é o álcool. Embora haja trabalhos mostrando que em dose baixa o álcool tem efeito de relaxamento, né? Ajude a aliviar um pouquinho a ansiedade, o álcool é danoso para o corpo humano. Casualmente você bebe, mestre, uma cervejinha, algum álcool assim? Sim, casualmente sim. Eu não é muito do meu hábito tomar cerveja. Eu não Uhum. costumo tomar Mais um cerveja. uísque e algo mais chique, né? Um conhaque, Não, um eu uísque. gosto mais do vinho, até pela Ah, situação social. Às vezes eu tomo um vinho com minha noiva em uhum. casa, ou entre amigos, assim. Mas é bem pouco hoje já, assim. Não é com frequência que eu tenho contato com bebida alcoólica. Cigarro, não tenho nenhum tipo de Nunca contato. teve também, né? Cara, já até tive. E o pior contato possível que se pode ter com cigarro, que é o de fumante passivo. Aham. Porque eu não sei se vocês que estão vendo já fizeram essa análise, mas a posição do fumante passivo é muito pior do que o do fumante ativo, porque o ativo ele puxa com filtro. E o fumante passivo, ele aspira tanto a Aham. pomada, perdão, ele aspira tanto a fumaça que sai espontaneamente da ponta do cigarro, quanto a fumaça que é exalada pelo fumante. Então, assim, sobra para os dois, entendeu? É complicado. Então aí tem gente que fala, mas só um cigarrinho. Então vamos pensar em termos mais drásticos, né? Se você tivesse que tomar um copo de veneno todo dia, É, isso é ruim, né? com certeza. Fala, não, Thales, então eu vou pegar um dedal de veneno e vou te dar todos os dias. Aí você, porque tomar um copo é ruim, então a gente vai passar a entender que tomar só uma Vai ser fraçãozinha bom? daquilo, então é uma coisa boa, entende? Não Entendi. faz muito sentido esse pensamento, mas muita gente tenta ancorar o uso dessa substância falando, ah, não, mas é só um pouquinho. Então, é importante a gente ter essa ponderação para a vida e trazer essas coisas para dentro. Novamente, eu volto lá naquilo que eu falei, trazer para uma posição de equilíbrio, Show. sabe? Não adianta você também ser xiita, ser antissocial com as coisas, porque aí você está gerando um outro tipo de desequilíbrio, né? Você Psicológico aí, fica em né? desarmonia, às vezes, com seu círculo social, com seus amigos, com sua esposa, enfim. Mas tentar achar um equilíbrio que promova saúde para você e, de preferência, procurar orientação profissional para isso. Perfeito. Caramba, mestre. Muito bom. Ficou muito bom mesmo. É... Dá pra conversar muito mais. Vamos até ver, talvez, de marcar uma Dá segunda sim. parte com outros temas. Eu sei que você tem muito tema pra gente poder estar conversando. E é algo que não é só, por exemplo, a maioria dos podcasts que a gente tem aqui é algo mais da história da pessoa. O seu podcast é diferente, porque você está passando conteúdo para os enxadristas poderem progredir ainda, né? Utilizar, você está contando a sua história, e além de contar a sua história enxadrista, contar a sua história de vida, você ainda está passando conteúdo para a gente poder crescer, não só enxadristicamente, mas crescer como pessoa. Então, assim, é um estilo de podcast diferente que eu quero voltar a fazer aqui no canal. Mas ficou muito top. Acho que a galera vai gostar bastante. E assim, quais são as. O que você achou do formato, as considerações finais aí? Não, achei muito bacana, cara. Eu fiquei feliz assim de poder contribuir. Eu espero que de fato assim
esse bate-papo nosso sirva, né, para trazer alguma luz aí pro pessoal que assistir, né, principalmente pros mais novos que estão ainda moldando, que podem ir muito longe ainda no xadrez. E foi uma oportunidade, assim, eu fiquei muito feliz com o convite e te agradeço mais uma vez, porque é sempre legal a gente poder tentar deixar alguma contribuição, né? E assim, quando você está conversando com um jogador que tem 2.500 de rating, fala, provavelmente você não vai poder fazer nenhuma contribuição em nível de xadrez para ele. Que isso, mestre. Eu fico feliz de poder contribuir de outra forma. Acho que é isso. Mestre, eu que agradeço por você ter aceito o convite. Você sempre está se prontificando aí para ajudar a gente a crescer, o pessoal do nosso grupo, né? Que você faz parte dos meus alunos ali, está sempre ajudando, auxiliando os meus alunos e também no grupo principal da Xadrez Jovem. Aqui nós vamos passar o conteúdo para todo mundo, né? Então eu te agradeço muito e com certeza nós vamos marcar uma segunda parte, tá? Com certeza vamos pensar algum tema, porque eu sei que tem muito tema ainda que a gente pode estar discutindo, tem muito tema pra gente falar e a gente vai tá marcando. Show de bola, José? Obrigado aí pela oportunidade, estou sempre à disposição aí. Beleza, mestre. Aí, agora deu uma pequena travadinha só na sua frase final aí. Acho que já voltou. Agora voltou a sua Estava câmera. só te agradecendo mesmo, dizendo que eu estou sempre à disposição, né? Assim, Perfeito. na medida do que você for tendo novas ideias aí, se eu tiver alguma também, eu falo com você e a gente vai harmonizando as agendas aí para poder continuar contribuindo, né? Deixando informação para quem estiver buscando, que eu acho que é uma forma de contribuir e retribuir tudo que eu tenho recebido de tão bacana assim do meio xadrístico. Show de bola, mestre. Desculpa por te interromper toda hora, mas é porque eu sou. Assim, se eu não falar, eu vou perder o raciocínio, vou esquecer a pergunta depois. E a gente já tinha falado que é mais assim uma questão de um bate-papo também. Então, Claro, é bate-papo, não é discurso não. abração, mestre, ó. Até a próxima. E tchau, tchau pra você que tá Valeu, assistindo, Thales. hein? Valeu, galera. Tchau, tchau. Um Fui. abraço, pessoal. Um abraço aí, Thales. Até a próxima.